Olá pessoal do Já Passei Educação, eu estou aqui, meu nome é Professor Fábio Inácio, estou aqui para trazer mais uma análise de edital, né? Uma análise breve, como a gente sempre faz, e eu vou permear minha análise com algumas dicas aí de concurso para vocês, né? E aí sempre importante falar aqui do Já Passei, que tem o material, né? Isso ajuda muito, porque você já vai encontrar lá as videoaulas, os PDFs, questões. Então isso já é meio caminho andado, né? E nós vamos falar do concurso de Catanduva que abriu, olha aqui, Catanduva, no estado de São Paulo, e tem vários cargos, né? Quem vai fazer a prova é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, né? Então o IBAM, conhecido aí, IBAM, tá? Que fez recentemente aí concursos, né? Tem feito o Litoral, algumas cidades ali do ABC, enfim, o IBAM é uma banca já com bastante concursos aí na sua carreira. E eu quero falar aqui para vocês, né? Que eu tô falando aqui, eu analiso edital, eu dou dicas, e falar que eu sou um cara que faz concurso. Eu acabei de fazer um concurso esse final de semana, né? Fiz outro no outro final de semana e eu tenho conseguido bons resultados e tenho conseguido desenvolver bem aí os concursos que eu tenho prestado, né? Os últimos dois que eu fiz de supervisor, um eu devo ficar ali ou em primeiro ou em segundo, e acabei de fazer dois concursos onde eu fui muito bem também. Isso é estratégia, né? Então você tem que ter uma estratégia para a prova, sabe? Estratégia de como você vai estudar, de como que você vai, e material. E aí, um meio caminho andado você já tem no Já Passei, porque você tem lá as videoaulas com vários professores, né? São vários professores. Você tem um material em PDF, questões, então tudo ali já organizadinho. Aí basta você organizar o tempo e ter foco naquilo que é os seus pontos vulneráveis, né? E você ir analisando ali para você ir melhorando o seu desempenho nos concursos, tá bom? Então quem me conhece aí já das redes sociais sabe do que eu tô falando. Bom, diretor de escola, olha aqui, 7 vagas, né? Licenciatura plena em gestão, administração escolar ou pedagogia, né? Com 5 anos de efetivo exercício no magistério, né? Em escola devidamente autorizada pelo respectivo sistema, 40 horas, salário de 6.900, inscrição tá bem salgadinha, né? R$ 116. Professor berçarista, 15 vagas, você vai ter o curso aqui no Já Passei de professor berçarista, aí pode ter habilitação em nível médio, né? Educação infantil, licenciatura em pedagogia, 22 a hora aula, 116. E aí o pessoal sempre pergunta, professor, e o salário? Basta multiplicar pelas horas de trabalho, né? Você vai ter mais ou menos ali uma base, tá? Professor 1 também vai ter o curso aqui, 20 vagas, ó. Se colocou 20 no edital, gente, é porque vai chamar mais. Também 22 hora aula, também tem que ter nível médio aí, né, para docência na educação infantil e no ensino fundamental, ou licenciatura plena em pedagogia. Claro que aqui esse nível médio é o antiga pedagogia, né, que tinha no nível médio, hoje já não tem mais, tá? 116, aí você tem professor de geografia, 2 vagas, tem que ter formação superior em geografia, 27,60 hora aula, um pouquinho mais, né, o PEB 2, matemática tem uma vaga, licenciatura plena, R$ 27 aqui a hora aula, educação física também uma vaga, mesma coisa, mesmo valor, e aqui tem que ter inscrição no CREF, né? Professor de história uma vaga, também tem formação ali em história ou habilitação específica na área que vai atuar, né? Ciências também uma vaga, inglês uma vaga, artes uma vaga, professor recreacionista 2 vagas, habilitação em nível médio, a mesma coisa, né? Licenciatura plena em pedagogia ou a antiga pedagogia, né? Antigo curso de pedagogia do nível médio também. Esse também tem curso aqui no Já Passei, tá bom? E supervisor educacional, 3 vagas, né? Aí você tem que ter a licenciatura plena em pedagogia, ter experiência mínima de 8 anos, né? Dos quais 3 tem que ser em cargo de especialista da educação ali,
direção, coordenação, orientação, ou mesmo cargos secretário, enfim, né? E 8 anos de efetivo exercício no magistério, salário de 7.245, tá? Então, olha só, né? Vamos lá analisar. Esses salários são referentes ao mês de março, né? Aqui não traz nenhuma informação de vale alimentação, vale refeição. Então, professor, eu queria saber, tem benefício? Tem que ver, mandar um e-mail lá para a prefeitura, para o RH, para você ter essas informações mais precisas, porque o edital não trouxe essas informações, né? Instruções gerais quanto à inscrição, aí você vai no site do IBAN e quando você faz inscrição, você aceita as normas do edital, tá? Eu tenho falado muito isso, gente, porque conhecer o edital é conhecer a norma do jogo, né? Eu falei para vocês, eu sou um cara que continuo fazendo concurso, ou seja, porque às vezes eu quero ter opções, né? Vai que eu tenho já meus cargos, mas vai que eu, né, queira mudar, enfim. E eu estou muito bem onde eu estou, mas vai que eu queira mudar. E outra, eu vou observando, né? É sempre um laboratório ali. Aí eu vejo gente que é desclassificada porque entrou no banheiro com o relógio e não pode. Eu vejo gente que é desclassificada porque deixa tocar o celular. Enfim, gente, é preciso tomar cuidado para não errar coisas bobas, coisas que vão te tirar a oportunidade de você efetivar num cargo público, tá? Aqui são as condições para você ser nomeado, né? Então, ser brasileiro, ter 18 anos, tá quite aí com a Justiça Eleitoral, serviço militar, né? Ter todos os requisitos por cargo, não ter antecedente criminal, não ter, ter que fazer exame pré-admissional, né? Não ter aí sido demitido de cargo público. Quando eu falo demitido é por punição, né? Então, não ter sofrido penalidade no cargo público, né? Então, tudo isso, e não ter sido demitido a bem do serviço público, né? Porque aí é que você cometeu alguma coisa muito grave, tá? Bom, período de inscrição do dia 23 de agosto, perdão, né? Dia 23 até o dia 21 de setembro. Olha só, pode prorrogar esse período? Pode, caso o IBAN, né, ache necessário. Não é muito comum prorrogar, tá, gente? Então, fique atento aí para você não ter problemas, né? Deixa eu diminuir aqui minha tela, senão você acaba não vendo algumas informações. Então, vamos lá, ó, dia 23, inscrições até o dia 21, né? Eu não sei que dia você vai ver esse vídeo, mas é do dia 23 de agosto até 21 de setembro, né? Não tem devolução de dinheiro, né? Se você fizer inscrição errada. Candidato deficiente tem que mandar para o SEDEX, né? A documentação, tá? Então, somente para candidatos deficientes ou não, que necessite de uma condição especial. Então, às vezes você está com algum problema de mobilidade, né? Então, ou mesmo baixa visão, enfim, alguma situação que você precisa informar a banca com laudo médico, tudo certinho, né? Para você, CRM, para você poder ter essa condição especial. No recente concurso que eu fiz, tinha uma pessoa que estava com mobilidade reduzida por um acidente, então ela tinha informado aí tudo certinho, né? Se a escola tem elevador, todas essas coisas a banca vai providenciando antes, tá? Então sempre por SEDEX essas questões. Inscrições você vai entrar no site do IBAN, é ibansp-concursos.org.br. Ler na íntegra o edital, tá? É muito importante que você leia o edital. Eu aqui vou dando uns toques, umas dicas. Mas por que ler o edital? O edital é a regra do jogo, gente. Eu sempre brinco. Às vezes é como se você for jogar beisebol. Estou dando um exemplo de um esporte não tão conhecido no Brasil. E a pessoa te dá lá o taco, a luva, a bola. Aí você sabe que um tem que arremessar e um tem que bater, né? Mas aí você está lá naquele campo, no diamante, lá no triângulo do beisebol. Aí tudo bem, o cara jogou para você, você rebateu. E aí? Faz o quê? Corre para onde? Né? Tem gente que vai fazer no concurso, sabe que tem que ir para fazer a prova, levar a caneta, lápis, assinar lá, mas não sabe mais nada do concurso. Aí
Né, gente? Não deu nem o edital, não sabe o que vai cair, enfim. Por isso que eu falo, se você adquirir o curso, né, que vai ter o link aí na descrição, isso já te adianta muito, porque muita gente vai simplesmente ali sem qualquer orientação, né? Olha só, o IBAN não recomenda que você pague em loja, correio, casa lotérica, né? Evite, pague nos aplicativos de banco ou mesmo no banco, tá? Então, também não é aceito pagamento via Pix, DOC, nada disso, hein? Nada disso, nem depósito, enfim, não vá cometer esse erro. Tem um e-mail de atendimento do IBAN. Tive dúvida, né, de alguma coisa, manda e-mail para a banca, né, para tirar suas dúvidas, para sanar, para você não ficar ali com nenhum problema. Bom, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, tem aqui a solicitação de redução, né, de inscrição, de isenção, mas normalmente quando falo já até passou, porque são 2 dias só, né, até valeria a pena, porque olha, inscrição pesada, né, 23 e 24/8, das 9 às 16. É tão curtinho o prazo, né, de pedido de isenção, né, mas a isenção é para aqueles que realmente precisam, né, ou que tem ali alguma situação bastante carência. Então, caso, só vou citar aqui, né, solicitação de redução de valor também, mas também, ó, super curto o período 23 e 24, né, também aqui para a pessoa que está estudando, né? Então também tem aí o pedido de redução, certo? É sempre muito curto o período e muitas vezes as pessoas acabam não conseguindo fazer, né? Enfim, infelizmente, né? Inscrição dos candidatos com deficiência, como eu falei, tem que ter o laudo atualizado. Os candidatos com deficiência têm 5% das vagas reservadas, né? Então, olha só, o laudo médico aqui, né, tem que estar atualizadinho, tem que mandar pelo correio via Sedex ou com AR de recebimento também, né? Mas aqui, inclusive a banca colocou aqui só via Sedex, então siga exatamente o que a banca colocou via Sedex, informando sua deficiência, né? Se você vai concorrer aí na cota de vagas por deficiência, que são de 5%, tá? Então, sempre importante também você fazer isso. Como serão as provas? Provas objetivas de caráter eliminatório, prova de títulos de caráter classificatório, né? Não tem caráter eliminatório os títulos, e provas dissertativas para os candidatos habilitados nas provas objetivas, né? Então a prova objetiva ela está prevista para o dia 22 de outubro, certo? E que como sai, como é que eu vou saber onde eu vou fazer? Sempre pelo site, né? E vai ser divulgado no dia 11 de outubro. Tá no edital, gente. Aí as pessoas ficam agoniadas. Em outubro, dia 1º de outubro, já começa a perguntar, não saiu ainda o horário, o local? Não, tá lá no edital. Dia 11 de outubro, sai o horário, o local, tudo certinho. Ou você vai no site do município de Catanduva, né, catanduva.sp.gov.br, ou você vai no site do IBAN, ibansp-concursos.org.br. Aí lá vai ter todas as informações, é sempre pelo site, tá? Olha aqui, ó, todos os cargos, né, que eu mencionei, vai ter uma prova de conhecimentos básicos, língua portuguesa, 10 itens, valendo 1 ponto. Conhecimentos de informática, vale 5, 0,6. Lembra que eu falei para vocês da estratégia? Você tem que traçar uma estratégia na sua cabeça, né? Então, por exemplo, professor, eu fiz uma prova recentemente, fui muito mal de informática. Então, você tem que cuidar disso. Mas só vale 0,6 por cada questão, mas você não pode descuidar, não pode dar uma zerada aqui, né? Então, olha lá, raciocínio lógico, 5, valendo 1 ponto. Eu vou te contar que nesse concurso que eu provavelmente vá ficar em primeiro lugar, eu fiz uma estratégia, eu falei assim, bom, raciocínio lógico eu não sou muito bom, né? Não tenho um desempenho assim brilhante, né? Então o que que eu fiz? Falei, vou dar uma estudada de raciocínio lógico para dar aquela garantida nessa área que eu tô meio fraco. O que que aconteceu? De 5 acertei 4.
E aí eu olhei meus concorrentes, olha, muita gente acertou duas, uma, duas. Então, quer dizer, a minha estratégia funcionou. Aí, conhecimentos pedagógicos de legislação, 8, valendo um ponto. Ó, eu vou olhar lá as leis e tal, dá para garantir, né? E conhecimentos específicos, 12, valendo 2 pontos. Então, também não posso descuidar aqui, ó, porque aqui tem maior peso, né? Vale 2 pontos. E aí você tem todas os autores aqui no Já Passei Educação, dos cursos que eu falei de professor 1, professor berçarista, professor recreacionista. Olha que beleza. Olha que adianto, né? Cada questão apresenta 4 alternativas de resposta, né? E para você ser considerado habilitado, isso é importante, hein? O concurso que eu fiz ia habilitar só 10 candidatos. E eu fiquei ali entre os 10 habilitados. E a minha dissertativa fez com que eu pulasse na frente dos outros candidatos. Olha a importância das estratégias. Diretor de escola, ó, estar entre os 47, né, da listagem geral e ter acertado no mínimo 50% da prova. Estar entre os 2 candidatos da listagem de deficiente no caso de pessoa com deficiência, tá? Então, ó, diretor de escola, os 47 candidatos vão ali para ter sua correção da prova dissertativa, por exemplo. Berçarista está entre os 100 e ter acertado no mínimo 50%. E da deficiência 5%. Ou 5 candidatos, né? E 50%. Professor 1, ó, 140 candidatos. Então você tem que estar entre os 140 candidatos classificados e a pessoa com deficiência entre os 7 candidatos da listagem de deficiente. Aí geografia 14, né? E assim sucessivamente. Matemática, educação física, história, ciência, inglês, arte, 7 e 1 com deficiência, né? E supervisor está entre os 20, né, candidatos da listagem geral. Então, e você tem que acertar mais de 50%. Percebe que é importante você ter uma estratégia para a prova? E claro, você tem que pensar, por exemplo, se eu fosse fazer essa prova para supervisor educacional, eu ia falar, bom, eu tenho que estar entre os 20%. Então a última prova que eu fiz, ó, eu não fui tão bem em informática, então eu já investi aqui um pouco mais, né? Raciocínio lógico, eu ia continuar investindo. Português, né? Também tem que sempre... Então, você traça uma estratégia, tem o material, você divide os horários, né? Para você começar a estudar. Assim que você comprar o curso, já começa a estudar, né? Bom, candidato sempre deve comparecer com antecedência, né? Eu sempre recomendo o seguinte, no dia anterior à prova já deixa tudo preparado. A sua água, você já sabe onde vai, sai cedo, chega 1 hora antes, né? Você vai ali conversando, tá até bom dar uma distraída na mente, vai trocando umas ideias, vendo os conhecidos, leva documento com foto, né? Não vai original, certo? Já deixa tudo separadinho, né? Todos os documentos, estojo, caneta, lápis, borracha. Tem gente que no dia vai procurar caneta, no dia vai procurar o documento, aí não acha, aí já vai para prova desesperado, né? Então, isso tudo ajuda você a ir tranquilo, que é importante, a gente estar ali, ó, focado, tranquilo. Não pode, gente, qualquer equipamento eletrônico. E por incrível que pareça, no concurso que acabei de fazer, celular despertando na sala, gente indo, perdendo a vaga porque estava com relógio. Aí não dá, né, gente? Não pode cometer esse erro, por favor, tá? Por favor. Candidato que não pode usar boné, gorro, protetor. Por exemplo, eu fiz a prova, estava muito frio, tinha muita gente de gorro, teve que tirar. Protetor auricular, não pode, tá? Nada. Gente, evite ser desclassificado por uma coisa que você pode evitar, né? Então, olha só, não leva tanta coisa, né? Porque depois você tem que acomodar isso, mochila, e é sempre mochila, você pode esquecer lá algum relógio, algum aparelho lá e dar problema. Então é sempre bom evitar, né? É importante aí. Folha de resposta, gente, muito cuidado, né? Eu pego muito no pé do pessoal. Errar a questão, marcar duas, né? Em vez de marcar uma só, marcar duas. Ah, não prestei atenção, errei.
errei de bobeira. Gente, é tipo de coisa que não pode acontecer. Porque você perde um ponto, dois, isso vai te prejudicar no resultado. Você lembra que você tem que ficar ali, ó, tem um número determinado para você ficar, então não dá para bobear. Caneta, tinta preta ou azul, né, para preencher os alvéolos, então sempre. Tá, os dois últimos candidatos saem juntos, né? Somente após decorridos 2 horas do início das provas, você poderá deixar a sala e levar o caderno de questões. Então, faça a prova tranquilo, ainda mais que tem dissertativa, né? Então, você tem que ter calma. Olha aqui, prova dissertativa. Haverá prova dissertativa de caráter eliminatório aos candidatos presentes, né? Muita gente pergunta para mim, professor, o que eu faço? Primeiro a dissertativa, primeiro as questões. Cada um é uma pessoa. Eu vou dar o meu exemplo. O que eu faço? Começo por aquilo que eu sei mais. Então, começo por legislação. Por quê? É sempre bom começar por algo que você conhece bastante, porque a tendência é que você consiga responder mais fácil e tal, não errar, não, né? E aí você vai respondendo, vai dando aquela animada. Por que eu não começo pela parte mais difícil? Por que eu não começaria uma prova por raciocínio lógico? Porque eu tenho dificuldade de raciocínio lógico, né? Então eu vou me desgastar bastante ali, certo? Então eu deixo para o fim, para as energias finais. Por quê, professor? Não deveria ser o contrário? Não. Porque eu tenho que estar nas questões que eu tenho maior conhecimento bem, para não errar aquelas. Se eu chegar nas questões que eu tenho maior conhecimento com a mente cansada, a chance de distrair, de estar meio já cansado e de achar que essas eu sei e tal, e de errar é muito grande, né? E aí você perde pontos preciosos. Professor, e a dissertativa, em que momento eu faço? Cada um tem seu momento. Eu gosto de fazer o seguinte, começo a fazer a prova de legislação, acabei, eu vou lá, dou uma olhadinha na dissertativa, volto para a prova. Porque aí a cabeça, naqueles intervalos, ela vai dando uma pensadinha lá, né? Então, olha só, a prova dissertativa será composta de uma resolução, caso, situação, problema, presente no cotidiano escolar, a qual o candidato deverá produzir um texto dissertativo argumentativo em prosa, com os argumentos teóricos fundamentados na bibliografia constante do anexo, tá? Então é importante escrever uma letra legível, com calma, né? Concatenar bem os argumentos, tá? Atentar para a situação problema, não fugir da situação problema, falar da situação problema, certo? Né? Então é muito importante isso, né? Não pode assinar, né, a dissertação a não ser no local que está especificado pela banca, ok? Né? Então olha só, aqui tem, por exemplo, por que é importante conhecer o edital? A prova dissertativa vale de 0 a 40 pontos, ou seja, que nem no meu caso, me colocou lá em primeiro lugar, porque na dissertativa eu fiquei em segundo lugar e acabei superando os meus outros concorrentes, né? Então a dissertativa é importante. Primeiro você tem que passar na objetiva, né? Óbvio. Conteúdo, né? 10 pontos. Então, perspectiva adotada no tratamento, capacidade de análise, senso crítico, né? A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra uma abordagem tangencial ou diluída, divagações, colagem de texto. Sabe aquelas pessoas que têm aquelas frases prontas na cabeça, né? E vão colocando ali? Não, tem que ser original, né? Questões apresentadas na prova, aí você foi buscar lá na prova muitos argumentos lá, né? Para colocar, também não pode. A avaliação não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua estreita correlação com o conteúdo desenvolvido. A perda de pontos, portanto, gerará incorreções no desenvolvimento do texto. Estrutura, respeito ao gênero solicitado, progressão textual, encadeamento de ideias, articulação de frases e parágrafos, né? O outro depoimento que me mandaram também lá no meu canal, né? Professor, eu não me atentei que tinha número de linhas mínimo. Não é o caso, né? Aqui, mas assim, tem gente que zera por conta disso. Então,
você tem que olhar o edital, né, e pensar, ó, desempenho linguístico exigido, então adequação de nível de linguagem, né, linguagem formal, domínio da modalidade escrita formal, atenção às concordâncias, verbal, nominal, pontuação, regência, e aí você vai perdendo ponto se você não cumpre isso, né? Ó, somente vai corrigir a prova dissertativa dos candidatos habilitados na objetiva. Então, assim, primeiro você tem que garantir a sua objetiva. E aí você pensa, bom, tem que fazer uma dissertativa. Não adianta você falar assim, caprichei na dissertativa, levei 2 horas fazendo a dissertativa e não tive tempo para fazer a objetiva e ser desclassificado. Aí não adianta nada, né, gente? Então, você tem que ter essa estratégia de prova que eu falo. Então, você tem que falar assim, eu tenho que passar na objetiva para corrigir a minha dissertativa. Se eu capricho demais na minha dissertativa, por isso que eu não gosto de começar pela dissertativa, que você vai gastar uma energia, é como se você botasse a carruagem na frente dos cavalos, né? Não, você primeiro tem que ali administrar ali, né? Primeiro você tem que cuidar da objetiva. Aí depois você vai pensar, não adianta você fazer uma péssima objetiva, porque aí a dissertativa não vai corrigir, certo? Prova de títulos, né? Então os títulos serão encaminhados de forma digitalizada no período compreendido, estipulado no edital, tá? Então doutor, né? Se você tiver doutorado, 5 pontos, se você tiver mestrado, 3 pontos, e uma pós-graduação, 1 ponto. E aí você pode entregar 2, né? As que são graduações não são títulos, tá? Porque elas já constam lá da exigência. Ó, sempre tamanho de 500 KB, né? Extensões PDF, PNG, JPG ou JPEG, né? Então eles vão falar a data que você tem que mandar, certo? No caso, por exemplo, do concurso que eu fiz, eu mandei ontem, né? Então, só para dar um exemplo para vocês. Por quê? Porque eu fui habilitado, porque corrigi minha dissertativa e aí eu pude mandar os títulos, certo? Classificação, né? Então vai sair as classificações, vai ser, tem os casos de desempate, né? Eu, por exemplo, empatei com o 2º lugar, né? E acabei caindo para 4º por conta de critério de desempate, né? Depois na dissertativa eu reverti a situação. Mas olha só, idade igual ou superior a 60, né? Pelo Estatuto do Idoso, essas pessoas, se empatar, elas passam na frente. Conhecimento específico, foi o meu caso lá do desempate. A pessoa acertou mais, ela passa na frente. Depois é língua portuguesa. Depois candidatos com idade inferior a 60 anos, né? E quem tiver exercido a função de jurado também, né? E ter entregado lá também o seu documento de jurado, também passa na frente. Recursos, né? Passa na frente não, desempata, né? Recursos sempre de 2 dias, né? Sempre 2 dias. Publicou gabarito, nota, você tem ali possibilidade de entrar com recurso. Gente, o recurso, ele é sempre objetivo, sempre. Né? Eu fiz uma prova que, nossa, a banca puxou, uma prova dificílima, uma prova tinha erro na prova, cobraram uma legislação desatualizada, enfim. No recurso eu não mencionei nada disso, a não ser da legislação desatualizada. Eu falei que estava errado, né? E obviamente coloquei o que era certo e pedi a anulação da questão. Mas sem ficar criticando a banca. Ai, que absurdo vocês colocarem isso, eu não sei o que. Não, gente, é objetivo. Seco. Ó, essa legislação aqui, ela é de 2001, ela foi mudada em 2019 e a banca não pode cobrar uma lei que já está revogada, tá? Pronto, simples. Postou lá o que é a lei, pum, 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 recurso feito. Gente, não tem que ficar digitivando, criticando. Isso só inviabiliza o teu recurso, tá? Então, muito cuidado com essa questão, porque tem muita gente que gosta de ficar criticando banca lá e fala e não sei o que, tal, né? Não adianta nada isso, certo? Olha só, então não serão respondidos, né, recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso. Então você tem que estar atento ali
no edital para fazer isso, né? Provimento dos cargos aqui, caso você passe, né? Aí Catanduva já coloca aqui tudo que você tem que fazer, todos os documentos, exame médico, PIS/PASEP, toda a documentação aqui é depois que você já passou, né? Então, as disposições finais, que a banca traz aqui informações, né? Não pode fotografar, né, gente? Filmar, tem gente que adora correr risco, né? Filma dentro do local de prova, não, né? Inclusive a prova que eu falei, né, foi na escola que eu sou diretor, e a gente tem umas coisas lá, umas mensagens, aí tinha gente que tirou umas fotinhos lá que eu vi, né? Então, cuidado, né? Atribuições de cargo, né? Então, se você tiver alguma dúvida, ó, professor berçarista, recebe crianças, o que faz um diretor, né, de escola, tá? Então, só para passar aqui para vocês, professor 1, professor 2, professor recreacionista, né, que desenvolve atividades educativas, jogos, né, textos, materiais pedagógicos e tal, e supervisor educacional. E aí o conteúdo, né? Então, você tem aqui língua portuguesa para todos os cargos, né? Então, por exemplo, ortografia, acentuação gráfica, flexão nominal, pronome, né, concordância nominal e verbal, ocorrência de crase, né? Tipo, sempre cai uma questão de crase, gente. Aí você tem que estudar para não errar uma questão de crase, né? Então, redação, enfim, interpretação de texto, informática, né? A voz está falhando já. Microsoft Windows, Office, editor de texto, Excel, né? Então também raciocínio lógico, né? Então também aí uma questão importante, olha só. Estrutura lógicas habitárias, pessoas, nucleares, deduzir informações, né? Estrutura lógica, lógica de argumentação, inferência, dedução, tudo isso aqui é bem interessante e tem algumas regrinhas que você precisa saber, né, de tabelas da verdade, de equivalências, de lei de Morgan, né, diagramas lógicos. Eu, por exemplo, se eu não tivesse estudado, não tinha acertado, né? Porque você acaba não lembrando. Olha aqui, diretor de escola e supervisor, né, uma bibliografia aqui bem enxuta, né, bem enxuta mesmo, né? Crispino, Vitor Paro, Libânio, Heloísa Luque, Arroio, Lilian, José Moran e Lilian Bassi, que são autores, Mário Sérgio Cortella, né, Escola e o Conhecimento, autores bem clássicos aí das bancas, né? E ó, legislação, né? Legislação também aí, ó, Plano Municipal de Educação, Plano Nacional de Educação, LDB, ó, a LDB caiu desatualizada lá na minha prova, né? Então, olha só, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal, né? Resolução 5.2, eu achei o edital bem chutinho. Olha a bibliografia de berçarista e recreacionista. Olha que beleza, gente. Ó, eu tô fazendo um concurso, gente, que só de bibliografia é 4 páginas, negócio de louco. Ó, neurociência, né, campos de experiência, texto, interação escola e família, texto clássico, tô até lendo ele na pós lá. Práticas, Jussara Hoffmann, né? Gente, enxutinho esse edital, hein? Bom de fazer esse aqui, hein? Olha só, Constituição, aí a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês, né? Constituição, ECA, LDB, Resolução 2, da Educação Especial, da Educação Infantil, a Resolução, da Educação Básica, ó, plano... Gente, esse edital tá bom, hein? Vou falar para vocês, tá bom. Tá bom. Olha aqui, professor 1, ó, um pouquinho maior, mas também autores clássicos, né? Zabala, Prática Educativa, Antônio Flávio Moreira, Indagações sobre o Currículo, Jussara Hoffmann, são autores. Jane Margarete, né? Interação Escola-Família, o Ministério da Educação, aqui esse documento, o Metodologias Ativas, do Moran, ó, gente... Tá muito bom esse edital. Tá bom demais. Constituição, né? Aqui Estatuto da Criança, LDB, né? Resoluções aqui as mesmas, né? Diretrizes para educação especial, para educação infantil, para educação básica.
Plano Nacional de Educação. Gente, edital muito bom. Aí vem Professor 2, né? Também aqui bastante autores aí, o Crispino, né? O Moran, Vasconcelos, sempre autores muito conhecidos e muito... Thelma Vaz, né? O Diálogo entre Ensino e Aprendizagem, Maurício Tardif também. Então, assim, são autores, aí vem os conhecimentos específicos, né? Diretor de escola, claro, aí um pouquinho mais, né? Professor berçarista e recreacionista, ó, documentos BNCC, né? Critérios para atendimento de creches do MEC, brinquedos e brincadeiras de creche do MEC. E olha aqui, gente, ó, olha o que tem de autor. Ah, não, brincadeira, gente. Se você não fizer o curso, se você não fizer a inscrição nesse concurso, olha, esse aí é uma excelente oportunidade. Não é boa, é excelente. Um edital muito enxutinho. Não é assim que aparece todo dia não, hein, gente. Ó, Délia Lerner, ó, professor 1, Délia Lerner, ler e escrever na escola. Cates Mole, ler e escrever, resolver problemas, habilidades. Isabel Solé, estratégias de leitura, né, as 100 linguagens da criança. Emília Ferreiro, né, que faleceu recentemente. A psicogênese da língua escrita. Tal Paniza. Só autor que tem muita questão, muita, aí tem de artes, né? Claro, específico de artes, ciências. Gente, baita geografia, né? Baita oportunidade, hein? Baita oportunidade. Aqui os anexos, né? Para você fazer para a Prefeitura de Catanduva, né? Então aqui os anexos, olha, esse aí vale a pena. Vale muito a pena, porque realmente é um edital bem enxutinho, gente, bem enxutinho mesmo. Como eu falei, né? Você traça a sua estratégia, é importante. Tem o material do Já Passei. Pô, já tá lá sistematizado as aulas, os professores, perguntas, já tá lá. Então aí é você concentrar, assistir a videoaula, ó, canetinha na mão, papel, anotando, né, escrevendo. Tem gente que não gosta, vou só assistir. Não, você assiste quando você está no carro, quando você não tem condição de anotar, mas tem que ter um momento que você senta, papelzinho na mão, anotação, aí você vai ver como você vai melhorar o seu desempenho nos concursos, tá bom? Tô falando de experiência própria, né? Então, é isso aí, gente. Ó, talvez eu até vá lá em Catanduva, hein? Quem sabe eu apareço lá para dar um laboratório lá em Catanduva. Oh, meu Deus. Faz o curso do Já Passei aqui com a gente e vamos lá, tá bom? Grande abraço e até a próxima.